Olá pessoal, bom dia. Sejamos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários, uma produção com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação da nossa Comunhão Espírita de Brasília. Particularmente estamos aqui conduzindo, estudando, desbravando o livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 49, intitulado Velho Argumento, que tem uma passagem que Emmanuel traz lá do Atos dos Apóstolos, que vem falar um pouco sobre o comportamento cristão. Antes de lermos, vou pausar 5 segundos para te perguntar o que é o comportamento cristão. Vamos lá? Tem a seguinte passagem de Atos dos Apóstolos. E aduzindo ele, isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As minhas letras te fazem delirar. Aí abaixo, Emmanuel traz uma reflexão sobre o nosso comportamento em relação à fé. O título é Velho Argumento. E qual é, para você, um argumento do cristianismo? Mais 5 segundos para você pensar. E se quiser, escrever aí embaixo. Olha a mensagem de Emmanuel. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio Mestre Jesus foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Eu não sei se você está percebendo, mas Emmanuel aqui vem falar sobre o nosso processo de fé. A fé cristã, o argumento cristão, é entregarmos a vida a Deus, certamente fazendo aqui a nossa proatividade, tendo o nosso protagonismo, como você que nos assiste agora, por exemplo. Porém, ter fé, apresentar um argumento cristão, é saber que Deus está no comando de tudo. E normalmente, quando a gente fala sobre os nossos processos de fé, as pessoas têm uma tendência a tratar um pouco com ceticidade, como se não acreditasse na intercessão divina nas nossas vidas. E nós não precisamos estar justificando as nossas fés, porque fé se dá em relação ao nosso comportamento. E aqui eu vou falar um exemplo de um colega que nos assiste lá de Patos de Minas, Minas Gerais, lá na região do Alto do Parnaíba, que é Adriano Neto. Adriano, segundo ele nos relatou em alguns comentários aí do nosso canal do YouTube, não conhece a Comunhão Espírita de Brasília presencialmente, mas nos assiste às programações da Comunhão virtualmente. Elogiou, por exemplo, o programa conduzido pelo nosso colega Caio Brasil. Então, essa questão da fé, eu trago o exemplo de Adriano Neto para concretizar essa questão do velho argumento. Que nós, por exemplo, não precisamos estar presencialmente em um centro espírita para reverberarmos os ensinamentos de Allan Kardec. Não, muito pelo contrário. Fé é o evangelho em ação, independente de onde nós estivermos, independente do público para o qual nós nos dirigimos. Por exemplo, na parábola do semeador, no Evangelho de Mateus, Jesus nos traz uma reflexão sobre o argumento cristão.
Já falamos isso aqui. O semeador não saiu a colher, ele saiu a semear. E mesmo assim, plantou em 4 solos distintos, sem nem saber que a semente germinaria. Mas o semeador fez o seu trabalho. E quando Jesus vem nos explicar a parábola do semeador, ele vem falar sobre fé, que fé demanda tempo e experimentação. Certa vez, eu não sei se Adriano Neto vai assistir esse vídeo, mas serve para você também que não conhece ainda a Comunhão Espírita de Brasília presencialmente. Mas não conhecer o nosso centro espírita presencialmente não significa que você não está envolto aos nossos fluidos. E aqui eu vou falar um exemplo. Certa vez, eu estava visitando a Federação Espírita Brasileira. E lá tem um jardim incrível, que é muito falado no movimento espírita fora. Aquela época, eu morava em Natal, estava de férias aqui em Brasília. Me sentei e, como um bom cristão, comecei a cultuar a natureza. Como um bom espírita, aproveitei para estabelecer ali um diálogo com o meu anjo da guarda, em forma de agradecimento por estar ali naquele ambiente que é tão bem visto e falado. Aí estava vindo uma pessoa e eu comecei a conversar com ela. A um primeiro momento eu fiquei me perguntando se não era um espírito. Mas, como eu não tenho a mediunidade da clarividência, sabia que era uma pessoa reencarnada. E eu falei ali que estava visitando a FEB. E ele disse: Mário, certa vez, um espírito deu uma comunicação aqui na reunião mediúnica da FEB, dizendo o seguinte: eu sempre escutei nos jardins da FEB, sobre os jardins da FEB. Sempre quis conhecê-lo, porém nunca tive uma oportunidade. E quando eu desencarnei, eu tive a oportunidade de conhecer espiritualmente esse ambiente. E é bem mais bonito do que eu conseguia imaginar. Ali, naquele exemplo, concretizado, por exemplo, em uma reunião mediúnica, nós temos a certeza que o ambiente de Deus, ele cruza do Oriente ao Ocidente diariamente e constantemente. E nós, seguidores de Jesus, adeptos da filosofia do cristianismo, não devemos nos preocupar tanto em convencer as pessoas. Não devemos nos preocupar tanto em recebermos críticas por reverberarmos as lições de Jesus no Evangelho. E é sobre isso que Emmanuel também escreve nesse capítulo. Olha só, numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade de Paulo ante a corte providencial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Jesus Cristo. Paulo falando novamente sobre o seu processo de transformação. E o pessoal meio que duvidando / debochando. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, ele era um amigo de Paulo, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício. Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que tanto dava testemunho. Presta atenção agora que a gente está acabando. E também porque esse trecho é importantíssimo. Recorda, pois, o abnegado trabalhador e não dispenses a preço as falsas considerações, de que quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem e por poucas letras ou por muitas, desde que te aliste entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Emmanuel dá um relato aqui nesse finalzinho, no sentido de que nós
devemos ter as nossas convicções cristãs e seguirmos os nossos caminhos, independente de sarcasmos, independente de perseguições, independente de críticas, por exemplo. Tenhamos a certeza que Deus está no coração e Jesus é o nosso governador espiritual da terra, que intercede por nós diariamente. E se porventura a gente se conteste sobre o nosso processo de fé, lembremos-nos de fazer o nosso trabalho, até porque reconhece-se a árvore pelos frutos. Até o próximo episódio, em que trabalharemos o conceito de preserva a ti próprio. O que é autoconhecimento? Escreve aí. Um abraço, Adriano Neto. Não sei se você vai assistir esse vídeo.